A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso e eu quero louvar a Deus por esta palestra e por este seminário que está sendo realizado na Igreja Dia da Redenção. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Assir, toda a diretoria da igreja, por uma iniciativa tão nobre de alertar sua liderança e seus fiéis acerca de um assunto tão importante que é a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja sobre a face da terra, e eu sei que este momento que nós estamos vivendo é momentos que muitas pessoas estão passando por muitas dúvidas e muita incredulidade acerca da vinda de Jesus. O meu assunto com vocês é arrebatamento, e nós vamos discorrer as duas linhas de interpretações, que é a tribulacionista, né, que a igreja será arrebatada durante a tribulação, e a pré-tribulacionista, que a igreja será tirada da terra antes da tribulação. Eu vou ler dois textos sagrados, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você quiser me acompanhar, versículo de número 16 e 17. O apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quero ler também o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e 52, que o apóstolo Paulo também diz assim: e agora vos digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja que eu só posso criar uma doutrina biblicamente, isso que eu acho tremendo na interpretação da Bíblia, são duas coisas. Primeiro, eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. A Bíblia por si só, ela se interpreta. Então tudo que eu preciso saber da Bíblia está na Bíblia. Outra questão é que eu só posso formar uma doutrina, um ensinamento, se eu tiver dois textos na palavra. Se eu pegar um texto isolado, que ele não tem concordância, que ele não tem outra base para formar uma doutrina, é uma heresia. Mas quando eu tenho dois textos, eu posso formar uma doutrina. E os dois textos que eu li falam acerca do arrebatamento. Veja que os dois falam sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos na vinda do Senhor. E eu quero vos informar que muitos hoje não acreditam mais que Jesus vai voltar. É o que o apóstolo Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 3, que muitos dizem, como Pedro relatou: desde os meus pais eu ouço que Jesus está voltando, e até o momento ele não se manifestou. Mas eu quero vos informar que, embora muitos não creiam nessa doutrina, nesse ensinamento,
está havendo muitas distorções sobre este assunto. E uma das maiores delas é que um grande grupo de irmãos, estão dizendo que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada durante a tribulação, que a igreja será provada no fogo. Então, existem 3 linhas de interpretação do Apocalipse, da escatologia, que é a maneira histórica de eu olhar, e muitas igrejas tradicionais aderem a essa linha de interpretação histórica, e são eles que estão dando a base, principalmente a teologia reformada, para este assunto que é: a igreja entrará na tribulação. Alguns grandes pregadores dessa nação estão afirmando isso, que a igreja passará por tribulação e ela será arrebatada durante a tribulação. Então eu tenho que entender o texto de Mateus 24, Mateus 24, muitas coisas que ocorrem em Mateus 24 já se cumpriram, durante uma grande tribulação, que foi no ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém por mais de 160 dias. Então ali se cumpriu o ai das grávidas no ano 70, porque muitos têm essa ideia ainda que quando Jesus voltar, as mulheres grávidas ficarão com a barriga murcha e as crianças serão tiradas do colo. Então em nenhuma parte da Bíblia, isso daqui é muito interessante que eu estou falando para você, a Bíblia diz que as crianças serão tiradas do ventre e a barriga das mulheres murcharão. Então essa profecia se cumpriu no ano 70, porque na invasão de Roma, o general Tito, ele tirava os fetos vivos das barrigas das mulheres grávidas e ele colocava ratos ou gatos na barriga e costurava a barriga. E as mulheres que tinham crianças de colo, eram arrancadas as crianças e jogadas nas paredes. Então o ai das grávidas se cumpriu durante um grande período de tribulação sobre Jerusalém. Outra questão foi quando o Senhor Jesus disse, se tiverem 2 no campo, um será tirado e outro deixado. Toda esta parte da profecia de uma grande manifestação de ira se cumpriu no ano 70. E isso não tem nada a ver com o contexto da igreja. Existe outra interpretação da vinda de Cristo, que é a poética, que muitos acreditam que tudo que está escrito no livro do Apocalipse já se cumpriu e que não existe nada para se cumprir. E existe a visão futurista. Esta é a base da doutrina da igreja do dia da redenção. É a que eu creio que a igreja não entrará em juízo, a igreja não entrará em tribulação. Então, nós defendemos a vinda de Cristo dividida em 2 fases. A primeira fase, ele leva os salvos e deixa os pecadores. E a segunda fase da segunda vinda de Cristo é a fase que todo olho verá. Então ele vem com os salvos, vai exterminar todos que se renderam ao sistema da besta no final do juízo, dos 7 anos de juízo. E então, no final desses 7 anos, todo olho vai contemplar Jesus se manifestar sobre o Monte das Oliveiras e será implantado o reino milenial. Nós acreditamos da forma futurista que após o arrebatamento, nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para ser galardoado, 2 Coríntios 5, 10, e também nós acreditamos nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7, Mateus 8, 11, que Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então nós acreditamos que a igreja será arrebatada, será galardoada e participará das bodas do Cordeiro. Então, quando nós falamos sobre arrebatamento, nunca foi visto sobre a terra milhões de pessoas desaparecer no mesmo instante, no mesmo momento.
Mas a Bíblia, ela fala-nos acerca de tipos de arrebatamento, né? Representações. E uma delas foi Enoque, que está no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 24. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, ele não provou a morte. Enoque, ele foi tirado da terra vivo. Por que ele foi tirado da terra vivo? Porque ele andou com Deus. Outro que a Bíblia nos chama a atenção é o profeta Elias, 2 Reis. A Bíblia vai nos revelar no livro de 2 Reis, capítulo de número 2 e o verso de número 12. A Bíblia é tremenda porque a Bíblia diz que Elias estava andando ao lado de Eliseu. E a Bíblia vai nos informar que veio uma carruagem de fogo. Olha só, a carro de fogo. Elias não foi ao céu num carro de fogo. O carro de fogo separou Elias de Eliseu. Olha o que diz a Bíblia. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, Elias e Eliseu, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha o que a Bíblia está afirmando, que Elias não provou a morte. Elias foi tomado ao céu num redemoinho. Então, a partir deste momento, Elias é tirado da terra. Elias é um mistério de Deus na Bíblia. Talvez você não saiba, mas Elias, ele não tem genealogia. Nós não sabemos quem foi o pai, a mãe, o avô de Elias. A Bíblia só diz que Elias era um tisbita. Ele foi reconhecido como o profeta do fogo. Teve as mesmas paixões, como Tiago diz, né, que ele orou tendo as mesmas paixões, concupiscências que nós temos na nossa carne. E ele fez o fogo descer, enfrentando os profetas de Baal. Mas Elias não provou a morte. Elias, ele foi tomado para Deus vivo. Então Enoque não prova a morte. Elias não prova a morte. E os dois são representações do que será o arrebatamento. Aqueles que andam com Cristo em fidelidade, esses ouvirão o soar da trombeta e serão arrancados dessa terra com força. Arrancados da terra com força. É isso que vem a palavra arrebatamento, vem de rapto. E quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 50 a 52, ele vem nos informar que vai ser num momento. Momento ali, no grego, é menos que fração de segundo. Assim como Enoque foi tomado, Elias foi tomado, assim a igreja também de Cristo que está sobre a terra, ela será tomada num abrir e fechar de olhos. Então nós sabemos que isso vai ser em milésimos de segundo, o Senhor vai nos arrancar dessa terra. Mas existe algo mais tremendo na Bíblia também, que é o que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Eu acho tremendo esse texto, porque ele fala da morte de Moisés. E então, a Bíblia vai falar em Deuteronômio 34, verso 4 e 5, versos 5 e 6. Olha só o que a Bíblia vai dizer. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou. Quem é que sepultou o corpo de Moisés? Quem é que sepultou? Foi o próprio Senhor que sepultou.
É por isso que ninguém sabe aonde está a sepultura de Moisés até o dia de hoje. Mas veja que Moisés é um tipo, uma representação, e eu falo isso com muito cuidado aqui, por ser um seminário, nós estamos aprendendo, da igreja ressurreta, daqueles que morreram e ressuscitaram. Por quê? Judas versículo 9, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel, após Moisés morrer e ser sepultado pelo Senhor, o arcanjo Miguel desceu na terra e pegou o corpo de Moisés, e o diabo veio contender pelo corpo de Moisés. E Miguel diz a Satanás em Judas verso 9, que o Senhor te repreenda, e Moisés foi tomado da terra. O corpo de Moisés não está mais na terra. O corpo de Moisés foi tirado da terra após morrer. E isso representa o que acontecerá também no dia da vinda de Cristo. Por quê? Porque os que morreram terão seu corpo arrancado dessa terra e receberão um corpo glorificado. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então veja que tanto no texto de 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. E o que eu acho tremendo na Bíblia é o texto de Mateus 17. Veja que tanto Elias foi arrebatado, Moisés, o corpo foi tomado. E veja que Moisés, enquanto ele esteve na terra, ele não entrou na terra prometida, porque ele agrediu a rocha. Mas veja que após 2000 anos da sua passagem sobre a terra, a Bíblia vai nos informar, depois de mais de 1000 anos da sua morte na terra, o privilégio de Moisés de vir conversar com Jesus em Mateus capítulo 17. E eu acho tremenda essa passagem, porque a Bíblia diz em 17:2 de Mateus, e transfigurou-se diante deles, Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte, Jesus se transfigura diante deles, e resplandece como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então veja, Elias foi tomado, Moisés é um tipo da igreja ressuscitada, e os dois vieram conversar com Jesus no monte da transfiguração. Então veja, a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Moisés foi tirado da terra o seu corpo e recebeu um corpo glorificado. E nós, os vivos, seremos arrebatados, como Enoque e Elias foram. Não vamos provar a morte. Por que eu digo nós não vamos provar a morte? Veja que nos dois textos, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 que nós seremos transformados. E em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo fala que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus pudesse voltar naqueles dias. A fé de Paulo é que ele não provaria a morte, mas seria arrebatado. Porque ele coloca nós. Ele não diz vocês. Se o apóstolo Paulo acreditava que Jesus iria voltar naqueles dias, imagine nós, a igreja do século 21, que nós estamos caminhando aí diante de um cenário profético imenso que nos revela que somos a igreja do toque da trombeta. Eu não tenho essa dúvida na minha alma e no meu coração, que muitos de vocês que estão me ouvindo não vão descer à sepultura, mas assim como Enoque e Elias não provaram a morte,
num abrir e fechar de olhos, nós veremos o Rei da Glória. Aleluia! Então, esta é uma doutrina que precisa ser muito pregada. E existe algo que eu quero deixar para vocês aqui, que seria como a cereja do bolo, né? Nós sabemos que o reino de Satanás, né, é um reino organizado. O apóstolo Paulo fala que o reino do nosso inimigo hoje, ele guerreia nos ares. Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que estão nas regiões celestiais. Esta guerra, ela existe desde que o homem é homem e que o mundo é mundo. E qual é o intento de Satanás desde o livro de Gênesis? Veja que na eternidade, Isaías 14, 13, Ezequiel 28, 13, Satanás quis ocupar o trono de Deus, acima do trono de Deus. Ele quis se assemelhar a Deus, ele quis ser igual a Deus. E ele foi derrubado, foi lançado por terra. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver ele tentando Eva. E no verso 5 ele fala para Eva: o dia que você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Então o desejo dele da eternidade, ele lança ao coração do homem, que é o que? Se assemelhar a Deus. Ter tudo que Deus tem, saber tudo que Deus sabe. E Eva cai na lábia de Satanás, dá ao marido e o pecado entra no mundo. Então desde o livro de Gênesis, esta guerra, que ela existe entre o bem e o mal, entre o homem, né, e os seres espirituais da maldade, com Deus, ela existe. E quando nós estudamos a Bíblia de uma forma reta, de uma linha de interpretação reta, nós vamos ver que desde o Gênesis, o intento de Satanás é dominar o homem e governar a humanidade inteira. E a Bíblia, ela vai nos revelar que por um período de tempo, né, que nós chamamos do período dos 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, 24 a 27, ele fala sobre 70 semanas de anos, 490 anos proféticos que estão estabelecidos sobre a terra, que são os 490 anos proféticos. Nós sabemos que desses 490 anos proféticos, somente 69 anos, 69 semanas se cumpriu, 483 anos na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, se abriu então um buraco no espaço, que nós chamamos na teologia de um hiato, um buraco, que é essa dispensação que vivemos, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito. E falta uma semana de ano para se cumprir, que está no verso 26 e 27 do livro de Daniel capítulo 9. Esta última semana de ano, que são 7 anos proféticos, será a semana do governo do iníquo, que nós chamamos do anticristo, que ele vai governar sobre a terra. Então, no dia do arrebatamento, haverá uma transição de governo. Isso daqui que eu quero que você entenda. O quão importante é estar pronto para a vinda de Jesus, o quão importante é estar preparado para ouvir o soar da trombeta. Por quê? Porque no dia em que Jesus voltar, Apocalipse capítulo 12, a Bíblia nos revela uma guerra que ocorrerá. E esta guerra vai acontecer no dia do arrebatamento. Capítulo 12 do Apocalipse, verso 7, a Bíblia diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhou o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitada, olha só, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo,
ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Verso 12 do Apocalipse 12, a Bíblia diz: pois que alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. A igreja vai estar na glória. E a Bíblia diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar. Terra aqui no Apocalipse é Israel e mar é as nações. Então a Bíblia está dizendo: ai dos que habitam em Israel e ai dos que habitam nas nações, porque o diabo desceu até vós e com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que só tem 7 anos para implantar o seu governo e para dominar o maior número de pessoas possível. Então, por que esta batalha de Apocalipse 12 é no dia do arrebatamento? Veja o que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. Quem guerreou com o dragão foi Miguel, o arcanjo. Só existe um arcanjo na Bíblia, que é o protetor de Israel, chamado Miguel. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Por que Miguel aparece no dia do arrebatamento? Eu quero que você entenda isso daqui. No dia em que Jesus voltar, imagine que a Bíblia aqui é a igreja. A igreja ela vai ser tomada, ela vai ser levada, ela vai ser arrancada da terra. E automaticamente o reino espiritual, principados, potestades, dominadores, todas as hostes da maldade vai se levantar contra a igreja. E Miguel vai parar aqui Satanás nos ares e ele vai lançar o diabo com os seus anjos na terra. Duas coisas ocorrem no dia do arrebatamento, que é muito simples de entender. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A igreja, ela que norteia todo o princípio de ética, de moral e de verdade. Antigamente se conservava a carne com o quê? Com sal. Com sal. Então, se não houvesse sal, a carne apodrecia. Então, a Bíblia nos diz, quando o sal será tirado através do arrebatamento, o mundo vai apodrecer. Segunda coisa que muita gente pergunta: por que Deus vai entregar o governo do mundo a Satanás por 7 anos? João 3,19. Jesus disse: e a condenação não é por uma vontade divina, é pela vontade humana que o mundo será entregue a Satanás. João 3,19, Jesus diz assim: e a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então quem é que ama as trevas, pede as trevas, se associa às trevas, é o homem. E é por essa luta humana que foi colocada no coração do homem, Gênesis 3,5, que o governo do mundo será entregue a Satanás. Agora, meus irmãos, veja que a igreja, Apocalipse 12:12, a igreja foi tirada. Alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. Nós estaremos sendo galardoados e nos assentaremos ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Mas a Bíblia está dizendo no verso 12: ai dos que habitam na terra, Israel, e no mar, nas nações, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta, 7 anos. Então, quando Satanás ele é lançado na terra, há uma transição agora de poder. Neste período, o anticristo, este homem, o iníquo, o homem do pecado, que a Bíblia chama, já estará na terra. E Apocalipse 13, 1 e 2, olha o que a Bíblia diz, a transição de poder, porque o diabo ele vai governar o mundo da terra.
não vai ser mais dos ares após o arrebatamento. Olha o que diz. Apocalipse 13, 1 e 2. E eu pus-me sobre a areia do mar. Ele se pôs sobre as nações. E viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi, essa besta está associada aos 4 impérios globais, que está em Daniel capítulo 7. A besta que vi era semelhante ao leopardo, que representa o império grego. Os pés da besta eram como pés de urso, que representa o império medo-persa. A boca da besta era a boca de leão, representando o império babilônico, que foi o primeiro império global. E olha o que João viu. A boca como de leão, e o dragão que está na terra, o diabo, ele vai dar à besta, ao iníquo, ao homem do pecado, o seu trono, o seu poder e grande poderio. Meus irmãos, imagine o que será da terra após a retirada dos salvos daqui. É por isso que eu digo, meus irmãos, que a igreja não entrará em juízo. Porque a primeira chaga do Apocalipse, o primeiro juízo do Apocalipse é Apocalipse 6, 1 e 2. Que é quando Jesus abre o selo e se manifesta o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. Para o anticristo se manifestar na terra, a igreja de Cristo precisa ser tirada. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,7 que existe um que resiste o iníquo até que do meio seja tirado. E então, no verso 8, ele diz, então se manifestará o assolador. Então, quem é que resiste à entrada do iníquo? É o Espírito Santo e a igreja. Enquanto nós estivermos aqui, ele não vai dar as suas caras. Mas após o arrebatamento, Miguel vai jogar o dragão na terra, o diabo na terra. Surge o iníquo das nações, que eu acredito que virá do Império Romano. E então o diabo vai dar a este homem seu trono, seu poder e grande poderio. E então o mundo será governado pelas trevas. Meus amados, a igreja de Cristo, ela está vivendo os últimos instantes sobre a terra. Existem representações que nos mostram que a igreja não entra em tribulação. Você vai ver que Noé construiu a arca. E enquanto Noé não entrou na arca com a família, não choveu. Mas quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta da arca. E a Bíblia diz que veio então a tormenta. Noé não entrou no juízo, Noé entrou na arca. A igreja não entra em juízo porque a igreja já está na arca da salvação, betumada pelo sangue de Cristo, aleluia. Então entenda, a igreja, ela é preservada do juízo, ela é guardada do juízo, ela é livre do juízo. Outra questão muito interessante, Ló, quando Abraão intercede por Ló, ele começa, se tiver 50 justos, se tiver 20, se tiver 1. Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre não desceu sobre Sodoma e Gomorra. O juízo só veio sobre aquele local após Ló retirar sua família dentro de Sodoma. Você sabe o que é isso? Isso também é um tipo da representação que a igreja não entra em juízo. A igreja é tirada e o fogo do juízo se manifesta sobre a terra. Raabe a meretriz, Jericó foi condenada por Deus a ser destruída. Raabe recebe o cordão de fio de escarlata. E a Bíblia diz que o juízo veio para Jericó. Mas Raabe e sua família foi guardada,
porque aquele cordão vermelho representa o sangue de Jesus. O juízo foi para aqueles que não creram no que Raabe creu, porque Raabe declarou a sua fé no Deus do céu e no Deus da terra. Ezequiel capítulo 9. A visão de Ezequiel no capítulo 9 é que veio a destruição sobre Jerusalém. Só que antes de Deus destruir Jerusalém, veja que Ezequiel já estava lá no cativeiro, Ezequiel vai ter uma visão de um anjo com um tinteiro na mão selando os fiéis da terra. Os fiéis foram preservados e todos que tinham se corrompido foram destruídos pelo juízo de Deus. A igreja de Cristo, Apocalipse 3:10, a Bíblia vai nos revelar, Jesus vai nos dizer, a igreja de Cristo está inserida nessa palavra, assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. A igreja será tirada antes da tribulação que virá, não é a grande tribulação, antes da tribulação que virá sobre todo mundo. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu respeito todas as linhas de interpretações e sempre afirmo e digo que o importante é acreditar que Jesus vai voltar e está pronto para a vinda de Jesus. Não há mais tempo de brincar, é tempo de estarmos prontos para ouvir o toque da trombeta. Eu espero que através dessa palavra haja esclarecimento na sua mente e no seu coração e que o nome de Cristo venha a ser glorificado nesse seminário e que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, venha a reinar na nossa alma e que não viemos nos preparar, mas que possamos estar prontos para ouvir o toque da trombeta. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.